Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o poder executivo e agora a gente vai falar um pouquinho do período do mandato do presidente da República. Segundo o artigo 82 da Constituição, o presidente ele tem um mandato de 4 anos. Então, o presidente toma posse em 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da eleição. Então, ele fica por 4 anos, sendo possível uma reeleição. Então, no Brasil, um presidente eleito, se ele concorrer e ganhar na reeleição, ele pode ficar até 8 anos administrando o Brasil, né, sendo o chefe maior do Brasil. Caso contrário, o seu mandato inicial ele é de 4 anos. Outro assunto interessante que a gente tem e que vocês devem sempre prestar atenção, que eu sempre falo para vocês em relação a prazos, é a questão da ausência do país, né? Se o presidente ou vice, eles precisarem se ausentar do Brasil por mais de 15 dias, eles terão que pedir autorização ao Congresso Nacional. Então, a gente tem que delimitar aí qual é esse prazo. Até 15 dias, se o presidente ou vice ele tiver que se ausentar do Brasil, ele não precisa pedir autorização do Congresso. Mas se esta ausência ela for superior a 15 dias, precisa ser feito um pedido e esse pedido será votado pelo Congresso Nacional, que ao aprovar esse pedido expedirá um decreto legislativo autorizando esta ausência superior a 15 dias. Gravem aí esse prazo de 15 dias, tá? Se o presidente ou vice, ele se ausentar do Brasil por mais de 15 dias e não pedir autorização, ele pode ser, qualquer um dos dois pode ser responsabilizado por isso. O STF entende que pelo princípio da simetria, esta norma constitucional da permissão de ausência com autorização do Congresso Nacional também deve descer aos demais entes federativos. Portanto, os governadores precisam pedir autorização às assembleias, os prefeitos precisam pedir autorização às câmaras de vereadores. Tudo bem, pessoal? Então é importante a gente saber. Outro artigo extremamente importante que a gente tem, e são assuntos bem recorrentes em provas, é a questão das atribuições do presidente da República. O artigo 84 da Constituição, ele tem um rol extenso de atribuições ao chefe do governo e chefe de Estado do Brasil, que é o presidente da República. E aí ele coloca assim: compete privativamente ao presidente da República. E aí nós temos vários incisos que colocam algumas atribuições. Mas este rol não é taxativo, ou seja, não são só essas atribuições constantes do artigo 84 que devem ser cumpridas pelo presidente. Existem outras dentro da própria Constituição e em leis esparsas que também são atribuições do presidente da República. Este é um rol exemplificativo. Lembrando que no Brasil o presidente ele ocupa as duas chefias. Ele, por conta de nós termos o presidencialismo, ele ocupa a chefia de Estado e a chefia de governo. Chefia de Estado, ele representa interna e externamente o Brasil, e chefia de governo é aquele que lhe dá o poder de administrar todo o Brasil, todo o território nacional. É fato que no artigo 84 a gente tem um rol mais extenso de atribuições de chefia de governo. Nós temos atribuições que demonstram o presidente, que indicam que o presidente está tomando decisões enquanto chefe de governo. Mas nós temos algumas também que demonstram que ele está tomando decisões enquanto chefe de Estado. Então a gente tem
vários exemplos, né? A gente procura, se vocês lerem, então como que a gente sabe se é chefia de governo ou se é chefia de Estado? Se aquele artigo, se aquele inciso está dizendo respeito à administração do país. Então, se a gente só de cara, assim, já olhar o inciso 3º e falar assim, compete privativamente ao presidente iniciar o processo legislativo e na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Isto é uma chefia de governo ou uma chefia de Estado? Iniciar o processo legislativo quer dizer ele encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei. Um projeto de lei, nós estamos falando de representação, nesse caso ele está representando o Brasil? Não, nesse caso ele está administrando o Brasil. Então demonstra-se aqui uma chefia de governo, sancionar e fazer publicar leis. Isso é o que? Chefia de governo, ok? Então a maioria dos incisos que a gente tem aqui demonstram condutas que o presidente deve tomar enquanto chefe de governo. Mas nós temos o inciso 8 do artigo 84 que diz assim: celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Celebrar tratados internacionais representando o Brasil, então. Aqui nós temos um exemplo clássico de chefia de Estado, onde o Brasil, através do seu presidente, representa a nossa nação perante estados internacionais. Quando a gente fala aqui neste artigo que compete privativamente ao presidente, a regra é que, como a gente estuda lá em competência, puxem aí na memória de vocês, a regra é que estas competências, né, essas atribuições que estão aqui no artigo 84, em regra, elas são somente do presidente da República. Mas existem exceções? Sim. A própria Constituição, ela traz algumas exceções a esta regra, ou seja, ela traz permissões de delegar, de passar a outras pessoas as atribuições constantes do artigo 84. São todas atribuições? Não, já lhes adianto que não, que as atribuições são pré-estabelecidas e as pessoas que receberão essas atribuições também são já indicadas. Onde a gente tem isso? Onde está escrito isso? Lá no parágrafo único do artigo 84, que também já falo para vocês que é muito pedido em provas, tá? Provas de OAB, todas, tem muito se pede desse parágrafo único do artigo 84, tá? E aí a gente precisa tirar todas as dúvidas pertinentes. O parágrafo único diz assim, eu vou ler para vocês que fica mais fácil. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 15, primeira parte, aos ministros de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que observados os limites traçados nesta Constituição. Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber e que vocês precisam guardar na memória, escrever, anotar para não se perder. Regra: as atribuições constantes do artigo 84 são indelegáveis. Regra: exceção: o parágrafo único do artigo 84 permite delegação de atribuições às seguintes pessoas: ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Então, essas são as pessoas que podem receber delegações referentes a alguns incisos do artigo 84. Quais são essas atribuições? São as atribuições constantes do inciso 6
do inciso 12 e do inciso 15, primeira parte.